Oi, gente, nosso quarto episódio da série sobre Dadenite. E vocês estão vendo que as coisas mudaram um pouco. Eu tô com 3 convidados especiais e hoje a gente vai falar sobre a nossa pele. Vem com a gente. Gente, então vamos se apresentar primeiro. Eu sou Jéssica, 26 anos, youtuber e tenho hidradenites na minha pele. Eu sou a Andresa, tenho 31 anos, cabeleireira e tenho psoríase na minha pele. E a Andresa já participou aqui do Verde de Boa. Quem não lembra, clica aqui e assiste o vídeo depois. Meu nome é Bruna, eu sou editora de arte, tenho 30 anos, tenho um blog chamado Minha Segunda Pele e eu tenho vitiligo. Meu nome é Mayla, eu tenho 30 anos, sou designer, tenho um projeto chamado Empatia que fala das minhas cicatrizes. O meu aconteceu de um dia pro outro. Eu tava tomando banho e aí na hora que eu saí do banho, olhei no espelho e vi uma mancha no canto da boca. Quando eu vi aquilo no espelho, eu entrei em desespero, assim, eu já comecei a tremer, eu falei assim, nossa, isso não tá acontecendo comigo. E aí eu saí correndo, fui pra falar com a minha mãe e tudo mais. E ela, não, imagina, não é nada. Dias depois eu fui no médico, dermatologista, ele olhou pra minha cara e falou assim, você tem vitiligo. O vitiligo, pra quem não sabe, você descobriu há pouco tempo também o que era. E isso é muito doido com doença de pele, né? A gente não sabe o que é o rolê. O vitiligo, ele é uma doença autoimune. O que acontece? O corpo entende que a melanina é um vilão e aí o corpo começa a matar a melanina da pele. Então são várias partes do corpo, não tem como ter vitiligo no corpo inteiro. Sempre, por mais que o vitiligo, a doença, tome conta, você vai ter partes da pele ainda com pigmento. Acontece isso em algumas partes do corpo e é totalmente emocional, então tem toda uma... Dizem também que é uma doença genética, faz sentido porque o primo do meu pai tem, só que nunca tem, sei lá, não tem uma resposta exata. Como é 1% da população que tem, então não tem um estudo que fala, ó, é assim, é isso, então não tem cura também. Então é uma doença que, assim, nos 12 anos que eu tenho, cada médico fala uma coisa. Todo mundo assim, ó, entendendo super o que você faz. Eu sei, você não tem vitiligo, mas quem tá assistindo também sabe. Uhum. Ou então aceita que a culpa é sua, você que tá criando isso. Ou então relaxa, vai meditar. Por ser emocional as pessoas falam como assim vai meditar? A culpa é sua e você tá trazendo o mal pra você, né? Total. E aí piora tudo. Quando você tem a doença, você já recebe um monte de nãos. Então não pode tomar sol porque aumenta a lesão, não pode machucar a pele, não pode fazer tatuagem, não pode fazer várias coisas. E também ele é bem vinculado a outras doenças. Então, por exemplo, eu tenho vitiligo, então eu posso ter outras doenças autoimunes como diabetes. Então eu tenho problema na tireoide, que é totalmente ligado, geralmente quem tem vitiligo tem. É esse o cuidado que tem que ter mais, assim, porque no geral é mais estético, né, assim, não vai machucar, não sinto dor, não sinto nada, mas eu posso ter outras doenças, então é isso que eu tenho que controlar. Então, eu trabalhava num lugar que era muito estressante, né, eu tava com 18 anos e na época minha mãe foi diagnosticada com câncer. Então começou no dedo, como se fosse bolinhas de águas, mas bem pequenininha. E começou a coçar e tal, e aí foi aumentando, até que eu fui no dermatologista, né? E a dermato falou que desconfiava que poderia ser psoríase. Cada médico fala que é uma coisa, né? Tem médico que fala que é uma doença crônica, tem outros que falam que é uma doença de pele. E pra mim ela é totalmente ligada ao emocional. Começa com placas pequenas e essas placas começam a ficar esbranquiçadas e diferente do vitiligo coça. E você coça de forma involuntária e quando eu vou ver já tá sangrando e tal. Eu lembro que a época que mais atacou, que foi quando a minha mãe ficou doente, eu não conseguia mexer os dedos, porque ela ataca muito nas articulações, né? Os dedos, cotovelos, joelho, nas costas também. Aí tem que controlar o emocional pra não deixar desencadear. Só que o problema é exatamente esse, né? Porque você vê aquilo se proliferando, aí você fica mais estressado e o negócio ele acaba não amenizando. Como essas marcas aconteceram? Porque diferente de nós, não é uma doença, né? Não, eu sofri um acidente onde eu queimei 40% do corpo. Eu queimei tórax, os braços, pescoço, o rosto, um pouco da perna. E aí eu ganhei as cicatrizes por causa do acidente. Algumas por causa da queimadura em si, da agressão, e outras por causa das cirurgias que eu tive que fazer por causa do acidente. Entendi. Então, tem cicatrizes que são por causa dele e outras cicatrizes que eu ganhei, mas todas são muito minhas. Tem uma
questão do queimado, que depois que a gente sofre um acidente, você usa uma malha compressiva. Ela parece muito com uma malha que você usa depois de qualquer cirurgia. E o queimado tem que usar ela de qualquer forma, usa durante muito tempo. E eu usava máscara também, como se fosse aquelas máscaras de piloto de Fórmula 1, só que também era totalmente fechada, só aparecia os olhos e a boca. E você usa ela durante muito tempo, então tinha, primeiro teve esse impacto de passear na rua assim, e eu saía mesmo, porque pra mim tava tudo bem. Então, as pessoas tinham primeiro esse impacto de não entender o que era malha, o que foi um processo, e quando eu tirei totalmente foi um outro processo, porque o meu corpo sentia falta da compressão, então eu sentia a necessidade de estar com coisas mais justas no corpo, e também tinha essa questão assim, tenho que me proteger do sol, tô sempre na rua, então usava muita blusa comprida. A última peça que eu tirei da malha era como se fosse uma faixinha que eu usava no pescoço. Eu já tinha tirado toda a malha, mas a faixinha no pescoço eu não conseguia tirar de jeito nenhum. E você nota as pessoas olhando? Tinha gente que me oferecia, tipo, assento de deficiente, falando assim, você não quer sentar? E eu, mas não preciso sentar, tudo bem. Não, mas você precisa sentar, acho que você precisa ficar sentadinha aqui. Eu ficava, não. No começo da doença, e a pior fase, porque você não tá aceitando a situação. Então, tem várias abordagens pesadíssimas, de gente olhando com nojo, de gente não querendo segurar no mesmo lugar que você estava segurando. No transporte público, as pessoas pensam que psoríase é uma doença contagiosa e não é, ela não tem como passar pra ninguém, mas as pessoas já olham pra você com outro olhar. Já perguntaram pra mim se era sarna. Você tem cachorro em casa? Tipo, tem, mas o que tem a ver? Eu acho que isso é sarna. Não é sarna, é psoríase. Caramba. Né? É bem complicado. Mas aconteceram coisas legais também, tipo, tem uma coisa que eu conto no meu projeto, que eu acho que a reação das crianças é a reação mais especial, assim. E teve uma criancinha que falou pro pai que essa menina é um X-Men. Isso é foda. Pouco tempo atrás falou assim, nossa, eu lembrei que você falou da Cersei. Você parece um Thundercat. Sua boca é um Thundercat, aí são os bichos. Aí eu falei pro meu amigo no trabalho, pelo menos ele te chamou de gatinha, né? Total. Sempre vai alguém me abordar com uma cura milagrosa. Você fala assim, eu não quero saber. Isso E aí, a sensação que eu tenho é, a pessoa tá tão incomodada, tá com tanto preconceito que ela tem que falar. Então ela vai ser legal, eu não tenho preconceito, eu vou te curar. E assim, isso pra mim soa muito, muito pior. E assim, é muito louco porque as pessoas, eu lembro de uma vez também, eu fazia yoga num lugar, e aí o cara, vai nesse chinês aqui e tal, aí eu, tá, obrigado. Tipo, ele, você não quer se curar? Ele ficou tipo, se alterou, assim. Caramba! Falei, não quero. Eu não tô incomodada. Se você tá, o problema é seu. Assim, então, tipo, já criou uma situação do tipo, eu tenho a doença, eu já convivo com ela há 12 anos. Eu sei muito mais sobre ela do que você. Exatamente, pessoal. Então, por favor, né? Não indiquem nada, é chato, é deselegante. chato. Não é legal. Total. Não seja essa pessoa, tá? Foi, assim, teve vários, foi um processo longo, mas o marco, assim, foi em 2015. Eu não aguentava mais, teve vitiligo, e eu falei assim, chega, eu vou fazer enxerto. E aí agendei tudo, marquei, avisei meu chefe e tudo mais. E aí eu olhei, lembrei de todo o processo, assim, faltando 2 dias pra cirurgia. Eu já fiz tanta coisa pra agredir minha pele. Por que eu tô fazendo isso? Eu vou fazer mais uma. Eu vou arrancar um pedaço de pele que eu não preciso tirar. Tá bom. Eu vou passar em todo esse processo, vou ficar 1 mês com a mão mobilizada. E eu nem sei se vai resolver. A única coisa que eu tinha certeza era que ia doer. E aí eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim. E aí eu falei assim, eu vou continuar o tratamento, mas sem me machucar. E aí acho que foi aí que foi o marco, que eu comecei o blog e tudo mais. Assim. O meu foi na faculdade, né? Eu tava estudando e aí nós tivemos uma palestra, agora eu nem lembro do que foi. E aí no meio da palestra eu comecei a falar. E aí eu tava de manga comprida, tava um calor infernal. E você fala, meu Deus, por que eu tô passando por isso, né? Desnecessário. E aí eu comecei a falar do preconceito que as pessoas têm, né? E eu falei para as pessoas prestarem mais atenção, né? Se colocar no lugar do outro, né? Porque se fosse com você com certeza não gostaria. Então a partir daí eu falei, eu não tô mais nem aí pra psoríase. Se ela quer ficar comigo, ela vai ficar. E ela vai ter que se moldar ao meu estilo de vida. Eu acho que foi de fato criar o projeto, assim, porque eu acho que até lá
eu entendia o meu processo como um processo muito meu e eu não tinha conhecimento do como é grave e qual é a recorrência. Explica o que é o Projeto Empatia. Então, o projeto, ele tem duas frentes. Ele teve uma frente que foi um exercício de exposição meu, que foi quando eu, de fato, mostrei minhas cicatrizes, e esse foi o meu turning point, porque a partir dali eu falei assim, essa não é só minha experiência de vida, mas é minha ferramenta de trabalho para falar sobre isso. E o quão é importante é falar sobre isso. E a outra parte, ele é um kit que eu desenvolvi para crianças e adolescentes que sofreram queimadura, que é a faixa etária que mais sofre queimadura no Brasil. Nossa. E não é pouco, a gente tem mais ou menos 600 mil casos de queimadura por ano. Caramba! Em criança de até 4 anos. E muito dessa vergonha e desse nosso processo de entendimento, de isolamento, é o que faz a gente não ver essas pessoas na rua. Justamente, onde essas pessoas estão? Em Sim. casa, escondidas. Exato. E aí eu criei esse projeto, que é um kit que tem diversas atividades para a criança começar a entender o que aconteceu com ela. E, assim, outras questões importantes do tipo, como eu devo me alimentar, porque a alimentação interfere, como eu tenho que me proteger, o que eu tenho que fazer, e é um processo de ressocialização da pessoa que sofreu o acidente com um kit. Durante o tratamento também eu tive muito contato com essas estatísticas, mas quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei tão abismada com os números e os relatos eram grandes. Tem diversos estudos científicos de médicos que estudam a característica psicológica de uma pessoa que sobreviveu a um acidente de queimadura. E assim, casos de suicídio e de agressão física a você mesmo por causa do que você sofreu. Eu falei, gente, não tem ninguém falando disso, o que tá acontecendo? Eu falei assim, não, tá, eu entendi que vim aqui numa missão, vou usar as minhas cicatrizes, as minhas marcas pra ser uma plataforma de discussão. E foi isso, assim, até o momento que eu fiz o exercício eu ainda usava malha e ainda ia passar por algumas cirurgias plásticas, muitas motoras, não tanto de estética, assim, e a partir daí não fiz mais nada, assim, parei meu tratamento, parei de usar malha e me expus, porque eu falei assim, a melhor forma de eu falar desse projeto é me expor. Eu sempre mostrei muito ser muito forte, ser muito segura. Eu sempre fui tão segura porque na real eu sempre fui muito insegura. E outro turning point na minha vida foi quando eu soltei o vídeo que eu mostro as lesões pela primeira vez, que foi em 2015. Porque eu já tava no YouTube há 3 anos e eu não falava sobre isso, eu escondia, inclusive. E aí eu fiquei um tempo na cama, muito mal, não consegui postar vídeo no Verde de Boa, e aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu vou ter que falar, sabe? Eu vou falar que eu tava mal, tô doente e tal, e vou mostrar pela primeira vez. Era tão difícil que, tipo, eu gravei o vídeo todo contando a história e eu decidi mostrar as lesões só no final. Eu falei, acho que vou tá. E aí já dá pra perceber que eu tô chorando. Então meio que corta, eu normal, aí eu meio chorandinho, depois eu tô normal falando. Mas aí nesse vídeo também foi quando, acho que aceitei, sabe? Falei, gente, é isso, entendeu? Não adianta esconder, porque a minha sensação de ser assim, de ter uma doença, é tipo negação. Eu sempre tô negando e fingindo que eu não tenho, que eu sou uma pessoa saudável e que eu não tenho isso, sabe? Eu passei muito tempo negando. E agora eu vou fazer o oposto, eu vou cada vez mais me aceitar mais. Quando eu tive o diagnóstico da doença e começou a surgir pequenas nas mãos, eu tinha um namorado, ele era, sei lá, do bairro onde eu morava, ele era super preconceituoso. Então era muito difícil, assim, porque eu lembro que ele ficava, sei lá, com a mão dada, ele, ela tem vitiligo, fulano, ela tem. Então, assim, eu falava, eu tenho uma coisa horrível. Então, ele ajudou no processo de eu começar a esconder minhas mãos, eu sempre andava com a mão fechada. Você andava com a mão fechada? Andava, assim, porque eu sempre tinha vergonha e tal. E aí, mas foi o único, porque depois disso, meu ex-namorado, ele acompanhou todo o processo, né, de eu querer fazer enxerto e tal. E aí ele falou assim, ele me entristece muito, você se machucar por uma coisa que é tão sua. Ele falava assim, eu olho a sua pele e ela é tão íntima nossa que ela acaba sendo nossa na relação. O seu vitiligo, pra ele faz parte do nosso amor, assim. Então isso foi muito marcante também. Quando eu falei, eu desisti, ele ficou super feliz, assim. E hoje em dia vira até uma coisa um a mais, assim. Achei que você não tinha tanto vitiligo, agora eu nem que você tem. Não, eu também não tive problema com isso, né? Lógico que ficava um tempo, aí ficava ensaiando pra contar, daí eu falava, então, preciso te contar uma coisa. Daí a pessoa, o que é? Eu tenho marcas no corpo, eu tenho psoríase. Daí, ainda bem que eu olhava e falava, nossa, é só isso, tipo, você fez toda essa tempestade por conta disso, então pra mim foi super tranquilo também. Show. Eu também nunca tive nenhuma experiência negativa, mas eu
teve uma vez que eu tava, né, com uma menina e tal, e aí começava a esquentar e eu parava. Sempre, assim, eu não conseguia falar. E aí ela ficava, tipo, sem entender, né? Parecia o João Kleber. Para. O negócio que ele, para. E eu parava, e aí, até a hora que eu falei, né? Eu falei, pô, então, cara, eu tenho esse negócio aqui. E é muito difícil pra falar, porque a pessoa, tipo, meio que a pessoa já sabe, só que ela não tem noção. Exatamente. Então, a pessoa, na verdade, mesmo que ela faz assim pra mim, imagina, tamo junto, não sei o que, na hora que ela vê, é outra coisa, entendeu? E aí uma experiência muito positiva, que foi um dos meus turning points, inclusive, com uma ex-namorada, né? Eu tinha muita vergonha e não conseguia mesmo me soltar e tal. E aí um dia ela me deitou na cama e ela beijou todas as minhas lesões pra mostrar como tava tudo bem, sabe? E aí isso pra mim eu falei, caraca. Eu sempre, no começo, assim, sempre, na primeira frase que eu conhecia alguém, eu dava um jeito. Oi, meu nome é... Ai, você gosta disso que eu tenho vitiligo? Tipo isso. Sim. Então era como se fosse uma aprovação, assim. Ufa, aceitou o vitiligo, então agora eu posso me apaixonar. Fui aprovada. E é muito absurdo isso, né? O que a gente faz com a gente, né? E às vezes a gente tá tão encanado, tão achando, eu sou isso, eu preciso me esconder. E a pessoa tá encantada com outras coisas. Exatamente. Não tá nem aí se você tem a sua cor, é de um jeito, sabe? Então, isso é muito... Quando você começa a olhar com o mesmo encanto de, tipo, olhar suas manchas e você beijar elas, acho que dá uma... Tipo, não importa mais, assim. Sim. Se você conhecer uma pessoa que tem preconceito, você fala assim, nossa, realmente, É. a culpa não é minha. É dessa pessoa que não tem nada a ver comigo. Então, Exato. boa sorte, né? Total. Então, pra mim foi engraçado porque quando eu comecei a me relacionar assim, não namoricos e ficadinhas, mas me relacionar mesmo com uma pessoa de forma mais séria, eu ainda tinha um fator de proteção que era a malha. Então, assim, eu só pensava no futuro, assim, então, mas quando a gente começar a se enroscar de vez, tem esse probleminha aqui, porque eu vou ter que tirar a malha, entendeu? Então tudo era prevendo, assim, ai meu Deus, quando vai ser esse dia que eu vou tirar a malha e mostrar tudo. E foi engraçado, porque também aconteceu no meu projeto. Então, assim, quando eu me mostrei, a maioria das pessoas, inclusive meu namorado, falou assim, mas eu achei que era pior. Do jeito que você falava, eu achei que era tão agressivo, assim, e foi engraçado, né? Porque é exatamente isso. Por que essa percepção tem que vir do outro, né? Por que não parte da gente logo do início, assim, né? Sim. Mas se fosse fácil, né? A gente não tá aqui falando sobre Porque passa muito pelo outro, tipo, essas reações negativas que as pessoas têm na rua, por exemplo, elas entram na gente e isso vira o que a gente pensa da gente mesma. Eu sempre fui uma adolescente super complexada com outras coisas. Odiava meu nariz, que era largo, queria ter o nariz de tal jeito, meu cabelo, aquela coisa toda. E hoje em dia eu amo, o que eu mais gosto em mim é o vitiligo. É muito, muito estranho isso, assim, porque ele demonstra ao mesmo tempo a minha delicadeza, porque entrega o meu emocional, assim, o meu lado sensível também faz a minha pele ser sensível. Nunca tinha pensado nisso. Show! Essa eu vou pegar pra mim aqui. E ao mesmo tempo falar sobre, que eu acho que é importante, assim, que a gente sempre se esconde, né? E falar é tão libertador e me faz me sentir forte. Então eu olho pra minha pele e hoje eu vejo esses dois lados, assim. E minha mãe, eu sempre falo isso e eu acho muito legal. Quando minha mãe disse que eram nuvens, e eu falei, nossa, que lindo, são desenhos e tal. E hoje em dia eu vejo muito isso, assim, que quando minha vida tá nublada, o céu fica carregado, então novas lesões aparecem. E quando eu tô feliz e solar, quase ninguém repara. Eu me acho maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que foi um processo também, no começo não achava. Tive um problema com cor e tal, então não me aceitava de forma nenhuma, né? E a partir do momento que eu me conscientizei que ela fazia parte de quem eu sou, e às vezes hoje eu olho e vejo cada marca, eu falo, nossa, essa marca é de tal fase, aconteceu isso, isso e isso. E hoje eu não tenho mais bloqueio nenhum, é super, super tranquilo. Então você se acha... linda! Ai, você se acha... Ai, gente. A produção faz um zoom. Não, foi um processo, né? Tudo é um processo, mas realmente eu me acho uma mulher muito bonita. Quem tem problema com isso é o problema de vocês. Eu acho que o mais importante é falar sobre isso.
que nem a gente tá fazendo aqui, né? Porque quanto mais pessoas falarem, independente da experiência delas, quanto mais comum for pra gente conversar sobre isso, menos vai ser a nossa dificuldade de se expor, né? Não, eu acho que pra mim é aquela coisa que existe vida fora da caixinha da psoríase, né? A partir do momento que você reconhece, que você se aceita, se torna muito mais leve, né? Você consegue levar a vida com muita mais leveza, né? Lógico que é um processo, mas sobrevive muito bem. Eu acho que é se aceitar, assim, olhar pro seu corpo primeiro, assim, acho que com compaixão, antes de qualquer coisa, de tipo, é a sua pele, você não precisa se machucar pra arrancar uma coisa como se fosse um estranho, como se fosse uma coisa te agredindo. Não tá. Ela não vai te fazer nenhum mal, é você. Então, olhar com essa compaixão primeiro, e aí você começa a ter o amor, né? Essa coisa da empatia. Você se vê, assim, você não é única, não tá sozinha, não vai deixar de ser amada por causa disso, não vai deixar de ser bonita por causa disso. É só uma parte de você, não é você. Então, acho que se aceitar. Show. Queria agradecer muito todos vocês. O meu recado não é pra quem tem hidradeniite hoje, é pra quem não tem nada disso que a gente falou sobre. Obrigada por acompanhar, compartilha com o máximo de gente possível e não seja uma pessoa... se você vê alguém sendo escroto com uma pessoa como nós na rua, você tome partido e ajude, né? Porque a gente precisa de mais gente mostrando que ser diferente é normal, no final das contas, né? A gente não precisa ficar na caixinha aqui, ó, nem na pele. Opa! Enquanto essas fotos lindas passam, eu tenho uma novidade pra contar. Semana que vem é a semana de conscientização mundial sobre hidradeniite e vai ter vídeo todos os dias aqui. Gostou do papo com as meninas? Então imagina só, de segunda a sexta, 5 vídeos inéditos, fresquinhos pra você curtir comigo a semana toda. Se inscreve aqui pra não perder nada, me segue lá no Instagram @jtawane e até segunda-feira. Ai meu Deus, chega, eu tô tremendo.